Caros irmãos e irmãs, vivendo então estas celebrações belíssimas, né, que estamos vivenciando, nós vivemos aí a solenidade da Ascensão do Senhor, depois semana passada Pentecostes, hoje Santíssima Trindade, quinta-feira agora Corpus Christi, mostrando assim tudo que nossa fé pode celebrar de mais bonito, né? Na Ascensão, Jesus, que sobe ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Em Pentecostes, o Espírito Santo que desce sobre a igreja reunida, né? Ali nos apóstolos e também em nós hoje. Então, Pentecostes que sempre acontece na nossa vida, principalmente no dia do nosso batismo, foi um grande Pentecostes. Hoje, então, celebrando a Santíssima Trindade, nós celebramos um mistério de fé, né? Nós falamos mistério da Santíssima Trindade. Mas por que mistério? O que significa mistério? Se você for no dicionário, é aquilo que não se pode compreender. Então, a Santíssima Trindade nós não compreendemos. A gente pode até conceituá-la. Significa um só Deus em três pessoas divinas. Ou, a gente pode dizer assim, são distintas pelas suas relações, mas o Pai gera o Filho gera o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E nós podemos dizer muitas coisas, mas eu acho que o que é mais importante, ao invés de nós entendermos, é vivenciar a Trindade. Tem um livro muito interessante, chamado A Trindade que Habita em Nós, né? É um livro muito interessante. Muitas pessoas tentaram compreender esse mistério. Inclusive, um grande santo da vida da igreja, Santo Agostinho. Vocês já ouviram falar de Santo Agostinho? Ele foi um santo, ele foi um filósofo, né? Muito inteligente. E ele também depois se tornou padre, bispo. E ele gostava muito de saber as coisas. Então, ele se debruçou muito em cima do mistério da Santíssima Trindade. E por mais que ele estudava mais, ele ficava com vontade de aprender mais, mas nunca conseguia chegar mesmo ali no mistério em si, né? E aí, um dia, com a cabeça meio quente, né, ele foi, vou dar uma volta na praia. E andando pela praia, o que acontece? Ele vê um menino, né, com uma conchinha, indo lá no mar, pegar a água do mar, e vinha para a praia, e ali fez um buraquinho, ali na praia, e jogava, a concha jogava a água do mar dentro do buraquinho, né? Ia lá de novo e jogava. E todos sabem, né, que quando no mar, ali na praia, você faz um buraquinho e joga água, o que acontece? A terra suga a água, ela volta para baixo, né? E ele fez isso várias vezes. E Santo Agostinho só olhando. Ele chegou perto daquele menino e perguntou: menino, o que você está querendo fazer? O que você está fazendo? O menino disse para ele: eu estou tentando colocar toda a água do mar aqui dentro desse buraquinho. Aí Santo Agostinho começou a rir: mas isso você não vai conseguir nunca, colocar toda a água do mar aí dentro desse buraquinho, né? Aí o menino olhou para ele e disse: Agostinho. Aí ele ficou arrepiado. Por quê? Como que esse menino sabe meu nome, né? Ele ficou arrepiado. E aí o menino falou para ele: é mais fácil eu colocar toda a água do mar aqui dentro desse buraquinho do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. E dizendo isso, aquele menino desapareceu. Era um anjo que tinha vindo então dos céus revelar para ele. Não adiantava estudar tanto, precisava mais vivenciar. Então, essa história de Santo Agostinho, que foi verdadeira, ela nos ensina também então muitas coisas. Não é fácil compreender Deus, mas é preciso vivenciá-lo. Primeira leitura, por exemplo, Moisés falando com Deus, ele diz: ó Senhor, todo misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel, caminha com o seu povo. Porque o povo tinha abandonado, né, Deus. Então,
Moisés clama a Deus e chama então Deus de misericordioso, rico em bondade. Caminha conosco. Então aqui Abraão, né? Aliás, Abraão não, Moisés, né? Ele reconhece a bondade de Deus, o amor de Deus. A Santíssima Trindade ainda não tinha sido revelada, Jesus Cristo não tinha vindo ainda, nem o Espírito Santo. Eles só tinham como referência a Deus, né? Então os atributos que eles colocavam é a onipotência e a misericórdia de Deus, mas principalmente o seu amor. Então a primeira leitura nos fala do amor de Deus. Depois a segunda leitura, São Paulo também, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que Deus é amor. Se vocês verem lá no versículo 11, né? Vocês querem viver o amor de Deus? Trabalhai o vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor estará convosco. Olha aí, então, São Paulo nos falando, esse Deus que é amor, estará comigo, estará com você, se nós vivermos em paz, se nós cultivarmos a concórdia, se nós continuarmos a aperfeiçoar a nossa fé. E depois uma coisa bonita que São Paulo fala aqui no finalzinho, no versículo 13, ele faz uma saudação trinitária à comunidade de Corinto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A igreja foi buscar aqui essa saudação paulina e ela está em toda a liturgia. Vocês perceberam que em todas as missas, a saudação inicial é em forma trinitária, né? Então nós saudamos com as palavras de São Paulo, que escrevia a sua comunidade. E nesse evangelho, Jesus então vai nos falar também do amor de Deus, né? Então nas três leituras nos falam do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Gente, vocês pensaram, você que está em casa também, na profundidade dessa palavra? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê. Ou seja, Deus sacrificou o seu Filho Jesus por amor a cada um de nós. Então nós precisamos nos sentir amados por Deus, né? Se você não se sente amado por alguém da sua família ou por algum amigo, mas pode ter certeza, Deus te ama com um amor infinito. Tamanho é o amor de Deus por você, que ele entregou seu próprio Filho. Por isso, então, tanto a saudação de São Paulo, como o início deste evangelho, nos fala que o amor de Deus é um amor que cria. E enviando o seu Espírito Santo é um amor que salva. E depois, enviando o Espírito Santo, é um amor que santifica. Olha que coisa bonita, né? Então, Deus, Pai, Ele é o amor que cria. Jesus é o amor que salva. Espírito Santo é o amor que santifica. Vamos dizer isso para a gente guardar bem na nossa mente? Vamos? Deus é o amor que cria. Jesus é o amor que salva. E o Espírito Santo é o amor que santifica. Vamos dizer mais uma vez para gravar bem, né? Deus é o amor que cria. Jesus é o amor que salva. E o Espírito Santo é o amor que santifica. Então veja, o amor está aí no centro, né, de tudo. Então Deus por amor nos salva. Mas e quem é condenado? Porque Jesus está falando aqui também, né? Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar, mas para salvar. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Então não é Jesus que condena,
É a própria pessoa que se condena. Porque não está aqui na leitura hoje, aqui termina no versículo 18, mas se você ler mais um versículo, versículo 19, lá está escrito: a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas à luz. Ou seja, a própria pessoa já se condena se ela preferir as trevas. O que acontece? Ela recusa a proposta da salvação que vem de Deus, né? Esse amor de Deus é recusado. Por isso que a pessoa ela é condenada. Ela se condena porque não quer receber esse amor. E tudo isso, essa graça maravilhosa, nós já recebemos no nosso batismo. E diante disso, nós temos, diante desse tesouro precioso, nós temos que ter três atitudes. Três atitudes. Né? Falando em trindade, né? Então, três atitudes: adoração, amor e imitação. O que é adoração? Adoração é dar glórias a Deus, bendizer esse amor de Deus na nossa vida. Adoração somente a Deus, né? Aos santos nós veneramos, né? Mas a adoração é somente a Deus, a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, esses três juntos nós adoramos, né? Os demais santos, juntamente com Maria, São José, nós veneramos. É um pouco abaixo de adoração, né? Veneração é um culto de amor, de carinho, de respeito, né? Agora, um culto de adoração é de entrega total da nossa vida. Então, diante desse tesouro precioso, primeira atitude, adoração. Segunda atitude, amor. Deus nos ama, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa dificuldade, né? E nós precisamos amar também. E amar até as últimas consequências. E amar a todos, né? Não é vamos escolher quem a gente deve amar, não. É fácil? Não é, é difícil, mas não é impossível. Pensa numa pessoa que você não gosta dela. A pessoa que fala mal de você. Uma pessoa que está te devendo. Uma pessoa que você não quer nem ver a cara dela. Você tem que amar. É fácil? Não, só pela força do Espírito Santo que deve habitar em nós, né? Então nós precisamos amar sem limites, assim como Deus é o amor, né? Porque Deus, o que Deus não pode? Deus não pode uma coisa, né? Tem uma música, né, sobre isso. Deus não pode deixar de te amar. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus não te ama, Ele vai estar negando a si próprio. Perceberam? Então esse amor deve ser manifestado em cada um de nós. E a terceira atitude, imitação. Ou seja, esse amor deve nos levar então à Santíssima Trindade, que é uma comunidade perfeita. Padre Léo sempre falava, quando nós invocamos o Pai, vem Jesus e o Espírito Santo. Quando invocamos Jesus, vem o Pai e o Espírito Santo. Quando invocamos o Espírito Santo, vem o Pai e o Filho junto. Eles não se separam. É uma comunidade de amor. Então nós precisamos ser essa comunidade também. A imitação da Trindade é isso. Nós não podemos estar separados. Nós precisamos ser unidos. Então, diante disso, desse grande tesouro, então essas três atitudes são importantes: adoração, amor e imitação. E tudo isso nós católicos, nós resumimos num pequeno gesto que a gente faz, que é quando a gente entra na igreja. O que você faz quando você entra na igreja ou quando você passa na frente da igreja? Você faz o sinal da cruz, né? Por quê? Às vezes nós católicos fazemos de qualquer jeito, de forma mecânica, né? Mas esse é um sinal mais importante. Porque quando você traça essa cruz sobre você, você lembra que Cristo morreu na cruz para a sua salvação, né? Então, eu sou uma cruz de braços abertos. Então, Cristo morreu por mim e por você. Então, é um sinal de entrega, de salvação, né? Quando eu estou fazendo esse sinal, eu estou me benzendo. Quando o padre, no final da missa, faz assim, ele está te
abençoando. E quando você traça sobre você, você está trazendo a bênção para você. Todas as vezes que você faz o sinal da cruz, você está recebendo uma bênção. E junto com a cruz nós dizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, para o judeu, você falar o nome de Deus, você está trazendo para junto de si. Então, quando eu digo em nome do Pai, eu estou trazendo Deus para dentro de mim. Eu estou trazendo Jesus para dentro de mim. Estou trazendo o Espírito Santo para dentro de mim. Isso é coisa séria. Por isso que todo mundo um tem que respeitar o outro, porque nós somos a habitação da Santíssima Trindade, que mora em nós. Precisamos então nos respeitar bem. Por isso o sinal da cruz, ele é muito importante na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos sem pensar, né? Mas todas as vezes que você for fazer agora, pense nisso. É a Santíssima Trindade que mora em mim, habita em mim. Por isso, a partir desse momento, eu preciso ser exemplo na minha casa, na minha família, na escola, no trabalho, em todos os ambientes. Portanto, viver a Trindade Santa é algo que é importantíssimo na nossa vida. Nós somos chamados, então, a ser esse reflexo dessa Santíssima Trindade, cada um de nós. Então, vamos pedir ao Senhor, né? Feche seus olhos e diga, Senhor, eu quero agora neste momento ser reflexo de Ti, Senhor. Que eu possa adorar mais o vosso nome. Que eu possa amar mais as pessoas. Que eu possa ser mais comunidade, vivendo a alegria de estar unido nessa querida comunidade de amor que Tu formaste, que é a minha igreja. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tem feito na nossa vida. Senhor, que nós saiamos hoje renovados e fortalecidos por essa palavra, agora e sempre. Amém.